Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui como que nós conseguimos calcular os componentes da carga de treinamento, dando uma reforçada na aula de componentes da carga, tá? Então, eu deixei aqui dois exemplos de exercício e vou fazer aqui o passo a passo para que vocês consigam, para quem tiver dúvida aí, acompanhar como que nós fazemos esse cálculo dos componentes da carga de treinamento. Nós vimos o que é intensidade, volume, duração total, duração efetiva, né, densidade e frequência. Quando nós fazemos uma sessão de treino, um exercício dentro de uma sessão de treino, nós procuramos calcular esses componentes da carga de treinamento para saber exatamente o que está sendo feito ou o que foi realizado, né? Às vezes nós calculamos antes e depois, né, pode ser que seja executado de uma maneira diferente, nós precisamos calcular para readequar os nossos registros, tá? Então, no primeiro exemplo aqui, um exercício de corrida, o indivíduo vai fazer 6 séries, sendo que cada série é composta por 3 minutos correndo a 11 km por hora, seguido de 5 minutos correndo a 9 km por hora, sem intervalo entre as séries. Então, não tem intervalo entre as séries, tá? O intervalo é de zero. Então, quer dizer, o indivíduo vai correr 3 minutos a 11 km por hora, passar para 9 km por hora, ficar 5 minutos a 9 km por hora, depois retornar para 11 km por hora por 3 minutos, né? E fazer então essa sequência aí por 6 vezes. O que nós precisamos e o que nós podemos saber com essas informações? Então vamos lá. Se eu peço para vocês me apontarem qual é a intensidade relativa desse treino, né? Vamos pensar aí qual que seria a intensidade relativa. A intensidade relativa ela é sempre em percentual. Um percentual de algum parâmetro, máximo ou submáximo, mas algum parâmetro desse sujeito. E o que de informação tem que poderia me falar a qual percentual de um determinado parâmetro esse sujeito está? Eu não tenho nenhuma referência aqui para informar qual é a intensidade relativa. Então, nesse caso aqui, como que eu responderia a essa questão? Olha, impossível calcular. Intensidade relativa aqui é impossível calcular porque você não me deu nenhum parâmetro, né, de seja máximo ou submáximo, mas eu não tenho nenhum parâmetro aqui para poder concluir que essa intensidade que o indivíduo está correndo é a X%, né, de alguma coisa, por exemplo, X% do VO2, ou da frequência cardíaca máxima, ou do limiar anaeróbio, né, enfim, não tem nenhum parâmetro, então impossível calcular, né. Agora, intensidade absoluta. Bom, a intensidade absoluta, se eu não tivesse colocado a média aqui, vocês poderiam me falar, olha, a intensidade absoluta, né, que ele vai correr é 11 km por hora e 9 km por hora. Mas a gente vê que os tempos, né, são diferentes. Ele fica 3 minutos numa intensidade mais alta, 5 minutos numa intensidade mais baixa. A gente quer saber aí qual que vai ser a intensidade média desse sujeito. E no caso da intensidade absoluta, aí eu não vou ter esse valor em percentual, eu vou ter dentro da possibilidade que eu tenho aí, que vai ser em quilômetros por hora. Então, vai ser a velocidade de corrida dele, né, a intensidade. Vocês podem simplesmente fazer, olha, 9 km por hora, 11 km por hora, qual que é a média? 10, né? Se responder 10, 10 está errado. Por quê? Porque o indivíduo corre menos tempo a 11 e mais tempo a 9. Então, essa velocidade média ela vai estar mais próximo de 9 km por hora do que de 11, né? Porque ele fica mais tempo a 9 por hora do que a 11 km por hora. Então, vamos calcular isso aí, né? E aí, o processo é longo, né? Mas vamos passo a passo. Longo assim, né? Depois que vocês pegarem, né, a ideia, vai ficar tranquilo. Isso aqui não tem nada de novidade. Todos esses cálculos aqui de velocidade, tempo, são cálculos simples, realizados já no segundo ano, né, do ensino médio. Então, tranquilamente aí vocês vão conseguir fazer, tá? Então vamos por partes, né?
Se a velocidade média não é simples média aritmética de 11,9, porque eu vou ter tempos diferentes, né? Então, vamos calcular primeiro, referente à primeira parte aqui, ó, 3 minutos a 11 quilômetros por hora, né? A gente vai ter que calcular primeiro a distância. Então, vamos ficar na parte 1, né? 3 minutos a 11 quilômetros por hora. Primeiro, eu já tenho unidades de medidas diferentes aqui. Eu tenho hora e tenho minutos. Então, eu tenho que normalizar isso aí para a mesma unidade de medida. Eu vou passar tudo para horas. Então, para eu passar 3 minutos para hora, eu divido 3 por 60 e vai dar 0,05 horas. Então, o indivíduo corre 0,05 horas a 11 quilômetros por hora aí, em cada série, né? E agora, como que a gente vai calcular a distância que ele percorre? Então, se ele faz quantos quilômetros ele vai fazer correndo 0,05 horas, né, que são 3 minutos, nessa velocidade de 11 quilômetros por hora. Então, vamos lá. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Vou fazer uma pausa aqui, né? Como que vocês vão lembrar isso aqui? Para quem tem dificuldade de lembrar? Lembrem-se do marcador de velocidade do carro, da moto de vocês, do veículo que vocês andam. A velocidade é sempre medida em quilômetros por hora. Quilômetros é a unidade de medida de quê? Distância. Hora é a unidade de medida de quê? De tempo. Então, quilômetros por hora, distância por tempo. É isso. Velocidade, distância por tempo. Tá? Só que eu não quero encontrar velocidade eu já tenho, são 11 por hora, eu quero encontrar a distância, né? Então, é só eu passar o tempo que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, a distância é igual aos 11 km por hora vezes a 0,05 horas. Então, em cada uma série aqui de 3 minutos a 11 por hora, esse sujeito percorre 0,55 quilômetros, meio quilômetro, né, arredondando. Pessoal, usem sempre 2 casas decimais, ok? Então, ficou aí a primeira parte. Agora vamos fazer essa outra aqui, ó. E no momento que ele vai correr 5 minutos a 9 quilômetros por hora, como é que vai ser? Então, de novo, né? Eu tenho unidades diferentes aqui de tempo, eu tenho minutos, eu tenho horas, então eu vou passar tudo para horas, né? 5 minutos dividido por 60 minutos, né? Eu encontro aí quantas horas o indivíduo, né? Quantas horas se refere a 5 minutos. Velocidade, distância sobre tempo, né? Então, distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, distância é igual a 9 km por hora, que é a velocidade que ele fez aqui, vezes o tempo que nós calculamos aqui, os 5 minutos, né? Que dá 0,08 horas. Então, a distância vai dar 0,72 quilômetros, né? 720 metros, 0,72 quilômetros. Pronto. Então, eu sei que em cada uma série, ele faz 6, mas em cada uma série, 3 minutos a 11, 5 minutos a 9 km por hora, ele faz um trajeto total de 0,55 mais 0,72, que dá 1,27 quilômetros. Só que esse sujeito, ele não faz uma série só, ele vai fazer 6 séries assim, né? Então, eu vou fazer 1,27, que é a distância percorrida em cada série, vezes 6 séries, que dá 7,62 quilômetros. Pronto, temos a distância total percorrida pelo sujeito. Ele faz essa distância total. Qual que é o tempo total do treino dele, né? Então, a gente tem aqui cada série, né? A duração do esforço vai ser ele faz 3 minutos mais 5 minutos, né? Que é 3 a 11 por hora mais 5 a 9 por hora. Então, 3 mais 5. Então, são 8 minutos por série, mas são 6 séries. Então, 6 vezes 8, 48 minutos. 48 minutos. Tá certo? Vocês poderiam somar aqui o 0,05 mais 0,08, né, e multiplicar por 6, poderiam, vocês iam encontrar isso em horas, né, a duração do esforço em horas, beleza? Chegaríamos no mesmo resultado. Ok, tem aqui então a duração do esforço, 48 minutos. Para eu chegar lá na velocidade média, então eu já tenho aqui
qual que foi a distância, qual que já foi o tempo. E velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo, que é igual a 7,62 km dividido por 48 minutos. E aí nós vamos chegar na velocidade média, que é a intensidade absoluta que nós estamos procurando. Certo? Não, não está certo, né? Porque eu não posso dividir quilômetros, eu até posso dividir quilômetros por minuto, mas eu vou encontrar uma unidade de medida que não existe no sistema internacional. Eu vou encontrar uma velocidade em quilômetros por minuto. Vocês nunca viram isso em nenhum velocímetro, né? Então eu tenho que passar esses 48 minutos para horas, né? Então, 48 dividido por 60 dá 0,8 horas. Então, vamos calcular a velocidade média agora, né? Que vai dar 7,62 km dividido por 0,8 horas, que vai dar, então, 9,52 km por hora. Tá vendo como eu disse para vocês que o valor ia dar mais próximo de 9 do que de 11? Né? Se fosse uma simples média aritmética, seria 10. Por que não é 10? Porque eu tenho durações diferentes aqui em cada velocidade. E o valor se aproximou mais da velocidade em que houve uma duração maior nela. Tá? Então, certo aí, 9,52 km por hora é a velocidade média. Então, agora a gente já pode preencher o quadro aqui com a nossa intensidade absoluta, que vai ser 9,52 km por hora. Qual que foi o volume em quilômetros desse treino? Nós já calculamos aqui, ó, nosso volume em quilômetros é esse aqui, ó, 7,62 quilômetros. Então, vamos lá, 7,62 quilômetros. Gente, nunca esqueçam de colocar a unidade de medida, isso é fundamental, tá? Então, tem que colocar lá em cima, né? Se é velocidade, vai ser quilômetros por hora, se é distância, quilômetros, tá bom? Geralmente eu vou pedir aqui qual que vai ser a unidade de medida do volume. Qual foi a duração efetiva desse treino? O que é a duração efetiva? É o tempo sob esforço, né? A duração efetiva nós também já calculamos, que é de 48 minutos, né? Nós já calculamos aqui 48 minutos. Então, tá lá a duração efetiva 48 minutos. E a duração total? É a duração efetiva, mas as durações dos intervalos. Só que o intervalo entre séries não existiu. Não existiu intervalo entre séries aqui. Esse método de treinamento é um método contínuo variável. Depois a gente vai ver isso na segunda unidade. Mas não existe intervalo aqui entre as séries. Então, a duração total e a duração efetiva é a mesma, 48 minutos. Agora vamos para o cálculo da densidade. Densidade é a relação entre, para um determinado tempo de esforço, quanto tempo eu preciso de recuperação para a próxima série. Então, em relação ao tempo de esforço, tempo de recuperação. A gente viu aqui que cada série dura 3 mais 5, 8 minutos. Só que não existe intervalo entre séries. Então, eu não preciso de intervalo para iniciar uma próxima série. Logo, a densidade não existe. E vamos ter bastante atenção aqui, olha. Não existe, como está aqui na intensidade, é a mesma coisa que impossível calcular? Não. Essa intensidade relativa, ela existe. Eu só não tenho um parâmetro máximo aqui, ou submáximo, para que vocês possam entender a quantos por cento desse parâmetro o treino está. Mas ela existe. Ela existe em relação a algum parâmetro desse sujeito que vai realizar o treino. Agora, a densidade, não é que ela é impossível calcular, ela não existe mesmo, tá? Então, nesse tipo de treinamento em que não tem intervalos, a densidade não existe. É diferente de responder zero, tá? É diferente de deixar a questão em branco e é diferente de impossível calcular. Ela não existe. Essa é a resposta correta. Bom, vamos para o próximo exercício. Ele é mais simples do que esse aqui. Vamos lá, pelo menos eu acho, tá? Um exercício de força, né? Coloquei de exemplo aqui um agachamento livre. Nós temos 3 séries de 10 repetições. Então, o indivíduo vai fazer 3 repetições, 10 repetições, né?
Aí nós temos aqui um intervalo entre séries de 1 minuto e 30 segundos. Temos aqui um intervalo entre séries 1 minuto e 30 segundos. 3 séries, 10 repetições. E cada repetição vai durar 4 segundos. Cada uma dessas 10 repetições vai durar 4 segundos, porque o indivíduo vai gastar 2 segundos na fase concêntrica do exercício, né? E 2 segundos na fase excêntrica do exercício. Então, uma repetição vai ser 2 segundos, 1, 2 concêntrica, 1, 2 excêntrica, 4 segundos. Próxima repetição, né? Mesma coisa. Então, ele vai fazer 10 repetições continuamente, descansar 1 minuto e 30, depois fazer a próxima série, né? E assim até fechar 3 séries. Ele vai fazer esse exercício com 100 quilos, que representa aqui 85% de um RM. Então, agora vamos para o cálculo dos componentes da carga. Qual que é a intensidade relativa desse treino? A intensidade relativa é sempre em percentual de algum parâmetro máximo ou submáximo. Aqui nós temos um parâmetro máximo, que é uma repetição máxima desse sujeito, né? E nós vimos que essa massa aí de 100 quilos representa 85% de um RM. Então, essa é a intensidade relativa. Olha, o sujeito aqui vai treinar a 85% de uma repetição máxima. Intensidade absoluta também já está descrita aqui, né? O quanto de qual que é a massa absoluta aí desse treino, que nós temos então como 100 quilos. Essa é a intensidade absoluta do treino dele, né? 100 quilos representa 85% de uma repetição máxima. O volume aqui solicitado foi em quilos. Então, qual é o volume total desse treino dele, né? Total de quilos aí trabalhados. Normalmente, nós calculamos o volume desse tipo de exercício da seguinte maneira. Nós pegamos o número de séries que ele fez, que são 3 séries, o número de repetições, 10 repetições, multiplicado pela massa levantada em cada repetição. Então, a gente tem aqui 30 repetições no total, vezes 100, que dá 3.000. 3 vezes 10 vezes 100, 3.000 quilos. Então, ele levantou 3.000 quilos, né, no somatório aí de todas as séries e repetições. Esse é o volume do treino, desse treino aí prescrito. Vamos para a duração efetiva, então. Duração efetiva é o tempo sob esforço. Nós temos, então, como duração efetiva, como que a gente vai calcular? A gente sabe que cada repetição durou 4 segundos. Eu tive 10 repetições e 3 séries. Então, 3 séries de 10 repetições a 4 segundos por repetição. 3 vezes 10, 30 vezes 4, 120 segundos. Essa é a duração efetiva do treino, 120 segundos ou 2 minutos. Né? Então, pode responder que 120 segundos ou 2 minutos. E a duração total, eu preciso considerar o tempo de esforço, né? A duração efetiva, somada à duração dos intervalos. Se o indivíduo faz 3 séries, né? Ele tem aqui, ó, a primeira série, a segunda e a terceira série. Entre a primeira e a segunda, ele tem um intervalo. Entre a segunda e a terceira, ele tem outro intervalo. Então, nós temos aqui 2 intervalos. 2 intervalos de 1 minuto e 30 cada um. Só que vamos padronizar aqui, né? 1 minuto e 30 são 90 segundos. Então, a duração total desse treino será de duração efetiva 120 mais 2 intervalos de 90 segundos, que dá 180. Então, 120 mais 180, que é igual a 300 segundos. Resposta mais adequada aqui já seria passar esse valor aí de segundos para minutos, né? Então, 300 dividido por 60 dá 5, então 5 minutos. De esforço, o sujeito fez 2 minutos, mas o treino no total, né, durou 5 minutos, considerando os intervalos. E, por fim, vamos calcular a densidade desse treino, que é a relação entre tempo de esforço e tempo de recuperação. Então, para um determinado tempo de exercício, quanto tempo o sujeito precisa de descansar para dar conta de seguir com o exercício? Então, a gente calcula a densidade pela relação da duração de uma série pela
duração de uma pausa. Isso vai me dar esse valor de densidade, que é essa relação entre tempo de estímulo e tempo de recuperação. O adequado é calcular duração de uma série dividido por um intervalo de recuperação. Então, nós temos aqui a duração da série vai ser 4 segundos vezes 10 repetições, que ele faz 10 repetições continuamente. Então, dá 40 segundos. Cada série de exercício dura 40 segundos. E a duração do intervalo? De 1 minuto e 30 segundos ou 90 segundos. Então, como que nós entendemos aqui? Para cada 40 segundos de esforço, o indivíduo necessita 90 segundos de descanso. Então, essa relação vai ser a densidade do treino. 40 dividido por 90, que dá 0,44. Arredondando, sempre mantendo duas casas decimais. Essa é a densidade do treino, 0,44. E, importante, eu tinha segundos no numerador e no denominador, então corta. A densidade não tem unidade de medida, é simplesmente 0,44. É isso aí, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que deixe aí ou no comentário ou que mande por e-mail para mim, certo?